a nova Constituição tem 21 anos. Essa Constituição é que municipalizou a saúde pública no Brasil. De lá para cá, os encargos foram sendo repassados aos municípios, não só na área de saúde, educação e outros setores. Mas a educação, nós estamos aqui tratando de saúde. Foi quando eu era governador, Alceli, que nós começamos a municipalizar a saúde, implantando o SUS no Estado, criando as regionais de saúde, construindo alguns hospitais regionais e, na verdade, repassando encargos aos municípios. Naquela época, o Estado ajudava o município a bancar a saúde pública. Certamente, se aqui estiverem alguns prefeitos remanescentes, né? Mariópolis, talvez, nós ajudávamos, à época, ao município manter o serviço de saúde pública. Hoje, os municípios foram abandonados. Veja, com a CPMF, que o Osmar fez referência, o governo da União arrecadou em 11 anos 280 bilhões de reais. Não foram aplicados em saúde pública, foram desviados para outros setores. Com esses recursos, o governo não comprou hospitais, não equipou hospitais, não construiu hospitais, não comprou equipamentos cirúrgicos, remédios, medicamentos. Esses recursos foram realmente aplicados em outras atividades diferentes desta atividade essencial, porque a saúde do povo tem que ser realmente a suprema lei. Mas vamos ao que nos interessa aqui, né, que é o problema dos consórcios. Eu comecei desde 2007 a oferecer emendas aos dois consórcios, e não só aos dois, a consórcio de todo o Paraná, exatamente por compreender a importância. Creio que foi, Alceli, uma engenharia muito inteligente a instituição do consórcio para tentar resolver ou minimizar os problemas de todos os municípios. E nós temos que estimular esses consórcios. Eu vou fazer uma sugestão ao Nelson e a todos, né, que temos emenda de bancada. Já que as emendas de bancada não são liberadas, sem prejuízo das outras emendas individuais, porque eu próprio vou consignar a minha parte de emenda individual, tanto para o consórcio com sede aqui em Beltrão, quanto para o consórcio com sede em Pato Branco. E o Nelson fez uma conta aqui, que se todos concordarem, eu assumo o compromisso desde já, não é? Que seria, da nossa parte de senadores, R$1 milhão dividido entre Pato Branco e Beltrão. E os deputados da região também 1 milhão, não, seria 500 mil para um, 500 mil para o outro, que aí nós já construiríamos essas duas sedes rapidamente, né? Com mais alguns recursos de outros que o Nelson colocou aqui, aí nós teríamos condições de... Eu não teria dificuldade em assumir esse compromisso de colocar 1 milhão, 500 aqui e 500 no outro consórcio, para a sede de Pato Branco. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, que nós podemos fazer uma tentativa também da emenda de bancada, desde que o governo assuma antecipadamente o compromisso de liberar. O Nelson poderia liderar uma comissão, o Nelson Alceli, com o coordenador da bancada, ir antes ao governo, ao ministro temporal e quem sabe ao ministro do planejamento. Você conhece bem o caminho das pedras, quem afinal no governo dá a canetada decisiva para a liberação, não é? Se eles assumissem o compromisso de liberar, então nós apostaríamos na emenda de bancada. Por ser saúde pública, eu creio que o governo tem mais obrigação de liberar. Eu sinceramente não entendo como o governo não libere uma emenda para a saúde pública, diante da situação que nós estamos vivenciando no país, e vimos aqui inclusive, não é? Aliás, é de Brasília ao interior. Se você vai no hospital de base em Brasília, você vai encontrar uma fila enorme de pessoas dependendo muitas vezes de um atendimento urgente para salvar a própria vida. Há pouco tempo, alguém que se acidentou na Bahia estava nesta fila com risco de perder a perna, ter uma perna amputada, teve que ser transferida para Cascavel, aqui no Paraná, porque lá não foi atendido, em Brasília, quer dizer, nas barbas do governo. Então o problema é nacional mesmo. Por essa razão, o Nelson disse bem ali, do ministro da Saúde,
Chega ao final do ano, o ministro da Saúde devolve dinheiro ao Tesouro Nacional porque não conseguiu aplicar. Veja, e nós aqui com esses problemas, não é, que poderiam ser resolvidos com tão pouco. Portanto, é por isso que o Banco Mundial fez um levantamento e constatou que o problema do Brasil, da saúde pública no Brasil, não é de dinheiro, é muito mais de desorganização e até de desonestidade, porque há muita corrupção. Isso é um estudo do Banco Mundial. Enfim, eu creio que todos esses problemas que os municípios vivem, e não só na área de saúde, por isso o Osmar tem essa emenda importante. Eu apresentei também uma na mesma direção, por sugestão dos prefeitos, né, mas ela é depois, a do Osmar tem preferência. Apresentei também esta para que o governo, se quiser fazer concessão, que faça com o seu próprio dinheiro e não com o dinheiro dos municípios. Apresentei antes uma emenda que acabou sendo sancionada pelo presidente da República sobre o salário e educação, que acabou significando 120% a mais de recursos para os municípios no repasse do salário e educação, e estabelecendo o critério de que é com base no número de alunos matriculados no ensino fundamental de cada município, ao contrário do que ocorria antes, que era aleatório, ficava a critério do governo estadual, os recursos eram repassados através do governo estadual com um atraso de, às vezes, mais de 6 meses. Portanto, essas são questões, mas eu acho que tudo isso só se resolve com a rediscussão do sistema federativo. E isto é complexo, uma reforma tributária que pode resolver isso, só se realizará no Brasil se o presidente da República assumir a liderança do processo. No regime presidencialista forte, o presidente da República é o maior legislador do país e reformas de profundidade só acontecem quando ele se interessa. Por isso que nós temos esperança de que com a eleição do ano que vem, os candidatos à presidência da República possam assumir esse compromisso de liderar o processo para a reforma tributária, que tem que se preocupar não só com a arrecadação, mas com a distribuição dos recursos, estabelecendo um sistema que signifique isonomia, correção na distribuição dos recursos. Em relação ao que o Osmar falou, por exemplo, das contribuições sociais, elas significam 56% do bolo total de receita do país. E os municípios não recebem um centavo sequer desta parte do leão do bolo. A emenda dele e a minha emenda tem o objetivo exatamente de fazer com que esses recursos sejam também compartilhados com os municípios brasileiros. Enfim, para concluir, agradecendo, dizer que nós estamos à disposição e qualquer que for a fórmula adotada aqui, terá a nossa participação desinteressada. Nós não viemos aqui realmente hoje para fazer campanha eleitoral. O Osmar que vem dia 21. Eu venho o ano que vem. Um abraço a vocês todos.